Olá, estamos aqui novamente no nosso programa, né, da TV Potiguara, Fique Sabendo, as políticas públicas da CEINFRA. E hoje é um dia também muito importante, como todos os outros bate-papos, que foram muito bacanas, mas hoje eu estou esperando um bate-papo muito legal, porque é uma grande amiga acima de tudo, competente ao extremo em tudo que faz, e um respeito, um carinho, uma admiração que eu tenho, que é a nossa querida, que eu sempre chamo, nossa sempre secretária de Assistência Social, hoje como secretária executiva, está como secretária executiva, Glauciane Oliveira, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito obrigado por aceitar esse convite, e eu sei que muitos já lhe conhecem, mas faz parte do podcast, né? Sempre a gente pergunta quem é Glauciane, para que os amigos possam ficar sabendo mais ainda. Bom dia. Acima de tudo, sou amiga, né? Então, muito prazer também de estar aqui, né, recebendo esse convite da CEINFRA para esse bate-papo sobre um importante programa. Então, hoje eu estou na SASC, né, como secretária executiva, e estou desempenhando esse papel de auxiliar o nosso secretário tecnicamente para que a gente consiga dar andamento às políticas de assistência social no nosso município, que o Passe Livre faz parte, é uma política intersetorial. Então, também é muito bom estar aqui compartilhando, dividindo esse podcast com a CEINFRA. Gente, hoje o nosso bate-papo ele vai ser convergido, vai ser direcionado à questão do grande programa, esse programa que a gente costuma sempre chamar, né, Glauciane, do maior programa de justiça social, ao meu entender, que o prefeito Roberto Pessoa, na gestão do prefeito Roberto Pessoa, foi implantado dentro das políticas públicas, porque... Vamos assistir o vídeo aí depois a gente coloca o bate-papo. Chama aí o VT. A Prefeitura de Maracanaú implantou o maior programa social da história do município, o Passe Livre. São mais de 2.700.000 passageiros por ano, com transporte público gratuito. Um benefício que garante que grande parte da população use grátis as 8 linhas integradas que cobrem todos os bairros. E que ainda este ano terão 50% da frota climatizada. A Prefeitura de Maracanaú sempre investindo em transporte. Maracanaú, 40 anos. Não para, não para. E é isso aí, Maracanaú não para, né? E, Glauciane, como a gente vê, essa política pública do programa Passe Livre, na verdade, o programa Passe Livre é esse programa de justiça social. Mas, por trás do Passe Livre, houve uma verdadeira transformação na mobilidade, na questão do transporte público do nosso município. Porque as pessoas, e eu acho que os nossos políticos, os nossos gestores, têm o conhecimento que já há algum tempo, no Brasil como um todo, a passagem muito cara para quem paga e aquela tarifa que as empresas que operam nas cidades, nas grandes cidades, na cidade de médio porte, elas sempre operam através de uma concessão. E aquela tarifa com a concessão, ela era taxada pelo poder público. Então, muitas vezes, o usuário é sempre muito caro para o usuário que paga e pouco para a empresa que opera. E havia sempre aquele conflito e cada vez mais o transporte público, né, ele se definhando, esse transporte público ele restando prejudicado. Quem acompanha, por exemplo, você vê que foi recentemente, anos atrás, lançado o BRT no Rio de Janeiro, né, um grande programa de integração de transporte público, mas que com a passagem, com a tarifa, que era caro para quem pagava e pouco para quem operava, né, o BRT acabou indo por água abaixo. Então, nós lá na Secretaria de Infraestrutura, com os nossos técnicos, com as diretrizes do prefeito Roberto Pessoa, modificamos a forma de enxergar a política pública de mobilidade, no sentido de entender que a mobilidade, que recursos próprios devem ser subsidiados. Entender que a gente tem a política pública de mobilidade, tratar como a gente enxerga a saúde, como a gente enxerga a educação, como a gente enxerga a assistência social, e isso nós fizemos nesse início de gestão e estamos ampliando. Veja, pelo vídeo que nós tínhamos 7 ônibus, passamos a ter 22 ônibus, tínhamos 3 linhas, passamos a ter 8 linhas, já no futuro próximo teremos a integração com 2 terminais e cada vez mais melhorando esse atendimento com o diálogo com a sociedade. E a implantação do Passe Livre, que teve aquela sinergia, que teve o trabalho, né, conjunto importantíssimo da assistência social. Eu queria que pudesse se esclarecer como foi essa, que eu sei que foi muito árduo, né, desse atendimento diante das famílias, explicar para as pessoas na questão social, que é a sua expertise, a questão social, que é a sua
área que sempre atuou, qual é a importância desse programa Passe Livre para a nossa cidade? Bem, partindo exatamente quando você traz, né, e o próprio VT mostrou para a gente, o maior programa social, o Passe Livre ele representa exatamente o olhar ampliado do que é o social. Aqui é muito bom a gente poder desmistificar, porque as pessoas acham que social é só assistência social, quando, na verdade, o transporte urbano é uma política social, a saúde, a educação, a cultura é uma política social. Então, a capacidade que o Dr. Roberto tem, enquanto um gestor visionário, empreendedor, de nos convidar a ampliar esse olhar do social, integrar as secretarias, as políticas, é uma marca no Passe Livre. Então, desde o início, a SASC esteve dialogando, participando, sugerindo, né, a SASC CEINFRA, principalmente, sugerindo para que esse olhar da mobilidade que você traz realmente retrate esse olhar do social, da amplitude de uma justiça social para o município de Maracanaú. Né? E o Passe Livre? E o Passe Livre em si... Quem são as pessoas, como a gente pode dizer, que são contempladas por esse programa? E aí é onde entra a nossa interseção, porque as pessoas que prioritariamente, né, as pessoas que estão sendo contempladas são as pessoas que é o público da assistência social, que são as pessoas do cadastro único. Né? Então, todo o dimensionamento da aquisição, da gente perceber essa necessidade de ampliação das linhas, os locais, porque Maracanaú tem uma característica de ser um município relativamente pequeno em densidade, né, em tamanho, né, geográfico, mas com uma população imensa e carente de mobilidade social. Então, a gente conseguiu, com esse programa, levar a justiça social. A gente teve inúmeras situações de pessoas que buscaram ampliar suas possibilidades de buscar emprego. A questão dos estudantes, né, porque o Passe Livre ele também já beneficia os estudantes do ensino fundamental, porque a gente substituiu praticamente a carteira de estudante pelo Passe Livre. Mas os alunos do ensino técnico, os alunos universitários, a gente teve um número muito grande de alunos beneficiados, né, que conseguiram acessar com mais facilidade a mobilidade de chegar ao IFCE. Nós temos hoje um grande número de alunos do IFCE se beneficiando e com depoimentos de como foi importante. O tempo tinha que vir a pé de casa, porque o recurso da passagem já era para o lanche, então agora eles têm o transporte e podem se alimentar melhor com o recurso da passagem, podem ter mais tempo, né, porque melhora a mobilidade. Usuários da colônia Antônio Justa, por exemplo, pessoas que da colônia a gente não tinha transporte, tinha uma dificuldade muito grande, uma segregação de pessoas do Antônio Justa, do nosso próprio indígena, né, território indígena, que tinha muita dificuldade de transporte. Então, o aumento das linhas e a possibilidade de fazer uso do transporte, né, com o Passe Livre, ampliou demais a justiça social no que se refere ao direito de ir e vir, e essa mobilidade, tanto para questões de sobrevivência, de buscar trabalho, emprego, como também de lazer, de vir ao centro de Maracanaú, de congregar, né, essa mobilidade dos bairros mais distantes para o centro de Maracanaú. Então, o programa ele tem essa característica, né, de ampliar o direito de ir e vir, de ampliar a mobilidade social, especialmente das pessoas com vulnerabilidade social. É certo que ampliou muito, mas ainda há muito a ser ampliado. Exatamente. É muito importante deixar muito claro que muitas vezes, hoje, no mundo das redes sociais, onde a gente tem aqui essa questão dessa discussão da TV, que muitas vezes, quando a gente fala, já vem uma pessoa, porque precisamos aqui ampliar nisso, não tem um atendimento numa área. São situações que nós compreendemos e cada dia a gente vem trabalhando, é um desafio, por quê? A vontade de ampliar, ela fica no corpo de qualquer gestor. Eu sempre costumo dizer, parafraseando o Cazuza, né? Dentro de uma gestão, a nossa vontade de corresponder aos fatos, ela é muito difícil, porque tem a questão orçamentária, a questão da possibilidade, tem o binômio da necessidade e possibilidade. Queríamos muito que houvesse essa possibilidade, porque tudo custa orçamento, custa dinheiro, custa recurso, e a gente fica discutindo para ver como a gente faz o melhor ampliação. Recentemente, o prefeito deu uma diretriz para que a gente, esse ano, tivesse pelo menos 50% dos ônibus, tivessem ar-condicionado, e já estamos aí já entregando linhas como a linha verde. Recentemente não, agora pela manhã, antes do nosso bate-papo, porque nós estamos no bate-papo ao vivo, aí recebi até quero mandar um grande abraço, que é um grande parceiro, que foi a empresa licitante vencedora desse contrato, quando a gente foi implantar essa nova modalidade
Olha, a gente gagueja e não corta não, viu? Lá não tem essa questão de cortar não. Mas essa nova modalidade, né, do transporte público, que já recebemos visitas, tá, de outros municípios, de prefeitos, para entender como foi que nós empregamos essa modalidade. Mas aqui é a réplica do ônibus, que ainda eu vou pedir aqui a nossa comunicação, porque eu quero deixar na minha mesa, agradecer ao André Esquinado, mas colocar o Passe Livre, o nosso município, 40 anos. Mas hoje foi um dia muito importante também. Por quê? Há uma tecnologia, para você ver a questão do nosso país, né, o atraso, que desde 2015, Luciano, desde 2015, a tecnologia Euro 6, que é uma tecnologia de catalisadores para o combustível de diesel, para redução de uma quantidade significativa mesmo de emissão de gases, né, a questão do poluentes, do efeito estufa. Essa tecnologia é obrigatória na Europa desde 2015. E vejam só, já estamos em 2023, tá? E a primeira cidade do país a ter um ônibus com essa tecnologia é o nosso Maracanaú, né? Então, a gente sempre pioneiro com relação a isso. Nós vamos ter 3 equipamentos com essa tecnologia e a ideia, dentro do plano de descarbonização, que tão logo o prefeito vai também encaminhar essa mensagem, é a gente ter toda a nossa frota com relação a obedecendo a essa tecnologia e já buscando também a questão de ônibus elétricos. Então, isso a gente vai avançando. A nossa vontade é que se fizesse tudo hoje, mas tudo isso custa, é orçamento, e a gente vai gradativamente fazendo os nossos avanços. Agora, Glauciane, deixa eu te fazer uma pergunta que eu queria que fizesse esse esclarecimento. Porque eu sei que muitas vezes, que já é o seu dia a dia, quando fala famílias inscritas no cadastro único. Por incrível que pareça, tem muita gente que saber o que é o cadastro único, quais são essas famílias, o que é ser inscrito no cadastro único. Isso é importante a gente deixar muito claro para que as pessoas possam saber. Uhum. Bem, para eu te responder isso, eu vou pegar o gancho do final da tua fala, que traz a nossa perspectiva de organização, né? A implantação desse programa lá em 2021, que a gente tem uma lei municipal, né, em 2021, que criou o programa, e a gente teve muito cuidado para que realmente fosse um programa para dar certo e vir para ficar, né? Fosse um programa que realmente tivesse todo uma organização, né, para que ele viesse realmente trazendo, ampliando essa justiça social, que esse era o lema que a gente, né, doutor Roberto trazia para a gente. E aí a gente começou com as pessoas do cadastro único, né, com a base de Maracanaú. Como o sistema é municipal, então a gente precisa beneficiar os moradores de Maracanaú, né? Os bolsistas do programa Qualifica, né, que é um outro programa que também são beneficiados como público desse programa, e os nossos estudantes maracanauenses, né, que já têm sua carteira de estudante e que agora, ao invés de pagar metade... os estudantes na década de 90 conquistaram o direito de pagar a meia passagem. Exatamente. Aqui no Maracanaú, é passe livre. Né? Passagem zero. Gratuidade zero. Exatamente. Então, gratuidade total. Né? Gratuidade total. Então, essa organização, e aí envolveu também, né, a Secretaria de Educação junto, trabalhamos muito junto e organizadamente para que a gente tivesse esse programa organizado desde o início. E agora a gente, inclusive, está podendo ampliar os públicos exatamente por esse processo organizativo. A gente teve uma alteração na lei agora, né, em 2023, está quentinho, estamos nesse processo para que novos usuários possam ser contemplados, que é exatamente o pessoal com transtorno autista, tanto o acompanhante como a pessoa com deficiência, né, com transtorno autista diagnosticado. Tem todo um movimento com a sociedade civil, das mães, desse trabalho social também com essas pessoas, né? Tem também o pessoal, o povo indígena Pitaguari, que muitos deles, por terem cadastro único, já também utilizam o benefício do passe livre, mas agora, mesmo que não esteja no cadastro único, sendo o povo Pitaguari, né, vai poder também utilizar do benefício do passe livre. Quando é que a família é inscrita no cadastro único? A família é inscrita no cadastro único quando ela tem uma renda, né? A base principal de acesso ao cadastro único é renda per capita. Renda per capita de até meio salário mínimo ou de até 3 salários mínimos da família. A gente tem esse recorte de renda, que é o que caracteriza a família em situação, muitas vezes, de vulnerabilidade social, de pobreza, da pobreza material. Porque o povo de Maracanaú é pobre materialmente pela desigualdade, a gente vive, né, uma sociedade extremamente marcada pela desigualdade, mas tem acesso ao cadastro único, que é para exatamente ter acesso aos programas sociais. Então, o cadastro único, aqui também é uma oportunidade de desmistificar, ele não é um cadastro apenas para o Bolsa Família. E hoje a gente tem mais de 50 mil famílias no cadastro único, que é essa faixa de renda
esse recorte de renda, né? Já até meio salário mínimo per capita, ou 3 salários mínimos por família. Mas a gente tem beneficiados pelo Bolsa Família. Para deixar muito claro, né? Assim, na verdade, eu conheço a política pública, eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei para que a população possa compreender. Exatamente. Tá? Quando você coloca até R$3.000 por família, mesmo que aquela família, por exemplo, 3 mil, se aquela família tiver 10 pessoas. Aí eu vou estar dentro da renda per capita, né? Mas eu posso ter uma família... Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquela família, ela tem 10 pessoas e recebe 4 mil. Aí se tu dividir aí vai... Dá 400. Dá uma renda mas per capita, ela ultrapassa os 3 mil. Mas se ela pode ficar no cadastro único, agora ela não vai receber o Bolsa Família, mas ela pode ter acesso ao passe livre. Bom, mas isso essa discussão, porque há uma dúvida, porque muitas vezes fala, o corte é R$500 per capita, né? por pessoa. Mínimo, per capita, que a gente diz, é por pessoa. Por pessoa, a renda por pessoa, a renda por pessoa. Então, quando e que a família não receba acima de R$3.000. Então, embora se a família recebe 4 mil e o per capita for abaixo de 500, há uma questão da legislação que ela precisa, assim. Então, ela não vai ter acesso ao Bolsa Família, a alguns programas sociais, mas ela pode estar inscrita no cadastro único para ter acesso aos programas municipais. E federais também, por exemplo. Outros programas federais. Não o Bolsa Família. Não o Bolsa Família, mas, por exemplo, a tarifa da energia social, ela pode pagar a tarifa social da energia elétrica. Uma renda per capita abaixo de 500. Isso. Ela pode ter acesso a concurso público sem pagar, com a isenção da inscrição do concurso público. Né? O Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa habitacional, também é prioritário. Porque o Minha Casa Minha Vida, a gente ainda está na iminência quando ele tinha, né? Quando das diretrizes novamente, mas... que aí também nós vamos ter um assunto sobre Minha Casa Minha Vida, eu já quero também fazer o convite, tá? Porque a gente está nos preparativos para retomar, né? Retomada, e a CEINFRA, que também fica responsável de habitação, em parceria com a Assistência Social, acho que depois é interessante, porque tem muita gente com dúvida relativa ao Minha Casa Minha Vida. Mas hoje o assunto é passe livre, né? Então, é isso. O Cadastro Único é esse grande instrumento de gestão, né? Ele foi criado, na verdade, antes até do Bolsa Família, porque tinha outros programas de transferência de renda com base no Cadastro Único também. Então, o Cadastro Único ele é, na verdade, de 2001. E o Bolsa Família foi criado em 2004. Então, aí unificou, porque também tinha vários cadastros em vários ministérios. Então, por isso que o nome dele é único, porque aí ele unificou todos os cadastros que tinha a nível federal e hoje é uma base única, sólida, organizada, que a gestão municipal é responsável por alimentar esse cadastro. Então, a responsabilidade de cadastrar as famílias têm que manter o cadastro atualizado também a cada 2 anos. Se não tiver o cadastro atualizado, eles saem da base do cadastro Maracanaú. Isso é importante também para o passe livre, porque para pedir, né, ter acesso ao passe livre, precisa estar com esse cadastro atualizado, que é o que é isso. Se tiver mudança de informação, nascer um novo membro, morrer alguém da família, mudar de endereço, de emprego, tem que ser informado para o cadastro. E aí a gente faz esse atendimento todo pelos CRAS. Outro avanço que Maracanaú tem, que é a descentralização, porque muitos municípios centralizam em um local só. Aí fica fila, e hoje a gente descentralizou no atendimento para possibilitar ter o cadastro, a carteirinha. O cadastro descentralizado, mais próximo à população. Inclusive, a gente hoje está com 10 locais de atendimento do Passe Livre, né? E é importante falar. Cadastro único e Passe Livre. Você vai aproveitar essa oportunidade. Não sei se essa demanda já chegou na Secretaria da Assistência Social. O que acontece, tá? Como nesse cadastro se faz a biometria e todo o acesso para ter o passe livre, hoje, com a modalidade e com a tecnologia que nós temos, o passe livre ele é pessoal intransferível, e intransferível, né? Exatamente. Certo? E já detectamos, inclusive suspendemos o acesso, tá certo? Porque as pessoas têm essa ciência que é pessoal e intransferível, de que usar o passe livre, às vezes o estudante tem um passe livre, a mãe que não tem direito está utilizando de forma indevida e acaba aquele estudante sendo prejudicado. Exatamente. Tá? Já são quase 500 acessos, tá, que foram suspensos à sua utilização. Então, é importante a gente fazer essa divulgação, é importante a gente, dentro do nosso cadastro, deixar muito claro, porque a própria legislação ela já prevê a cessação de utilização quando há uma utilização de forma indevida.
Exatamente. Já chegou lá alguém? Sim, já chegou, né? Situações de reclamação, também de perca do documento. É outra coisa que a gente precisa também sensibilizar a população para ter o cuidado, porque é um recurso público destinado. A gente adquire os cartões, né? Nós, enquanto Secretaria de Assistência Social, a gente paga pelos cartões que são utilizados. Então, por isso que a gente faz o cadastramento em todo... E hoje não está difícil o acesso de jeito nenhum. A gente tem um atendimento descentralizado, no máximo demora 15, 20 dias para o seu cartão chegar, né? E aí a família, não é por família, é por pessoa, como você está dizendo. Então, se eu tenho uma pessoa que está no cadastro único, uma família com 6 membros, todos aqueles 6 membros têm direito ao passe livre. Hoje a gente está, até dia 24, né, de maio, até hoje, até de manhã, a gente está com 24.103 pessoas do cadastro único fazendo uso do cartão passe livre. Temos capacidade ainda de dobrar esse número. A gente tem capacidade de dobrar. A gente tem famílias, tem pessoas nessas famílias do cadastro único que podem procurar o CRAS para fazer o acesso. Do Qualifica, a gente tem 1.141 bolsistas fazendo uso do passe livre, e estudantes a gente tem 55.842, entre da rede pública e privada. Tanto do ensino fundamental, como também ensino médio, ensino técnico. Olha a magnitude desse programa. É muito importante. Porque, muitas vezes, ele não impacta só no direito de ir e vir. Aquela renda que o cidadão deixa na sua casa, ela é voltada na economia do bairro, ela é voltada em outros aspectos. Então, é um programa que ele tem reflexo em várias outras áreas. Não só... né, em garantir o direito de ir e vir, né, dos estudantes, que eles possam se qualificar, que eles possam se capacitar, do desempregado que tem direito de buscar uma oportunidade de trabalho, que muitas vezes a pessoa está desempregada e não tem aquele dinheiro para poder se locomover e bater. Até na saúde, as pessoas têm mais facilidade de ir para o posto de saúde, os exames, exatamente. Então ela tem um reflexo em todas as áreas. E daí isso que eu acho... Por isso que na nossa própria área da comunicação... Esse programa é sistêmico. É um programa como diz assim, é o maior programa de justiça social já visto na história da nossa cidade. Então, isso aí a gente fica muito feliz de colocar. Mas, minha querida Glauciane, a gente já debateu, a gente já discutiu, mas é interessante a gente fazer a divulgação. Nós vamos chamar aqui o VT também é isso. Dentro da construção do programa, a gente vai buscando cada vez mais melhorar. Aprimorar. Então, muitas vezes o cidadão reclama, pode reclamar pela demora do ônibus, que às vezes qual é o horário que sai de casa. E hoje, com esse legado que eu posso dizer assim, essa pandemia, ela deixou muitas famílias enlutadas, mas ela deixou uma experiência, um legado, né? Obrigou a população do mundo a buscar o acesso à tecnologia para buscar a qualidade de vida, porque muitas das empresas buscaram isso. Então, nessa linha, a gente já está lançando, hoje, nós estamos em fase de teste nas lojas virtuais, no iOS, no app, nas lojas virtuais do Android, né, para baixar o programa Meu Ônibus Maracanaú, tá? Que é do passe livre, que está lá com várias informações, que vai ser um app onde também nós podemos utilizar para ter uma comunicação com a população, porque há essa aba da gente mandar mensagem, e eu acho que a gente faz uma intersetorialidade também com a educação, com a saúde, com a assistência social, que a gente pode utilizar essa ferramenta, e essa ferramenta também do usuário ver qual o horário do ônibus que chega, como é que está, onde é que o ônibus está, que ele pode fazer todo o acompanhamento via GPS. Vamos chamar aí o VT, para que a gente possa compreender. Pensando na segurança e na rotina dos usuários de transporte público de Maracanaú, a Secretaria de Infraestrutura deverá disponibilizar nas próximas semanas o aplicativo Meu Ônibus Maracanaú. O aplicativo ele já está basicamente totalmente estruturado. O que a gente está esperando é a empresa que está produzindo esse aplicativo fazer alguns ajustes e alguns testes, né? A gente já recebeu o primeiro layout de como vai ser o aplicativo. Nós recebemos, analisamos e pedimos algumas pequenas alterações que estão sendo feitas agora, né? Nós acreditamos que na primeira quinzena de junho esse aplicativo já esteja disponível nessas lojas para você baixar os aplicativos, onde você vai encontrar o ponto de ônibus, né? As notificações que a prefeitura vai repassando para você. Você vai saber onde o ônibus está naquele momento, ou seja, você
normalmente sai de casa e fica lá esperando 10, 20 minutos. Né? Então, acompanhando pelo aplicativo, você vai saber onde o ônibus está e vai sair na hora certa, sem correr risco de ficar muito tempo numa parada de ônibus isolada. Então, você vai poder também recarregar o seu VTE, que é o Vale Transporte Eletrônico, né? O aplicativo Meu Ônibus de Maracanaú será também um suporte de segurança para o usuário. Afinal de contas, por lá também ele vai saber o horário exato em que a linha irá passar na sua parada. Pronto, eu pego o Pajuçara Shopping, né? E com a ajuda do aplicativo vai ser muito melhor para mim poder saber os horários que ele vai chegar. E para mim vai ser tudo de bom. Nesse ano de 2023 vai ser um grande impacto ainda dentro do avanço do transporte público do nosso município. Além do programa Passe Livre, que é o maior programa de justiça social, para dar mais conforto, otimizar tempo, para que as pessoas possam ter conhecimento das paradas dos ônibus, a parada mais próxima, acompanhar o ônibus que você vai pegar. Então a gente está lançando um aplicativo, tanto pelo Android como pelo iOS, e as pessoas podem baixar na loja virtual esse app e fazer todo esse acompanhamento. Além de que esse aplicativo também vai ser um grande elo de comunicação da Prefeitura com os nossos usuários. E qual é a avaliação da nossa convidada aí sobre esse aplicativo? Olha, a avaliação positiva, né? Como a gente vem dialogando, a gente vem buscando esse aprimoramento, isso mostra que a gente está empenhado, né, em implantar e melhorar. Por isso que esse programa veio para ficar. E ele agrega esses elementos que vão aprimorando cada vez mais a mobilidade urbana do município como algo realmente pautado na justiça social. Então, a gente sabe que depois tem outras novidades, né? Porque quando você tem o aplicativo, você vai, como você falou, né? Acho que esse exercício que a pandemia nos obrigou a buscar esse aprimoramento e com esse auxílio, é para isso que a tecnologia tem que servir para a gente. Eu acho que se a gente consegue, enquanto humanidade, trazer ao nosso favor os avanços tecnológicos, e aí a gente tem, né, tudo para ter uma cidade boa para se viver, uma cidade onde a gente faz parte dessa cidade, né? Eu não nasci em Maracanã, eu vim para cá com 10 anos de idade, mas eu me sinto maracanauense. Eu sou maracanauense de coração e é uma cidade que tenha isso que eu quero para morar, né? É isso. Então, parabéns à Secretaria de Infraestrutura, a SASC continua à disposição para ser parceira, para estar junto nesses avanços para a população, especialmente a população de baixa renda, que é a população prioritariamente atendida pela SASC. Esse é um trabalho, como a gente sempre costuma dizer, é um trabalho coletivo, onde várias mãos a gente faz o desenvolvimento, o progresso que a nossa cidade merece. Ainda faltou a gente, com 40 anos, já com esse avanço. Em relação a, você perguntou assim, né, a questão mesmo social, ainda tem um item, que eu falando agora dos usuários da assistência, assim, o estudante, antes ele tinha o direito à meia, né, para ir para a escola. Agora, com o Passe Livre, ele vai para a escola. O que não está ainda na escola integral, à tarde ele vai para as atividades da assistência social, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que tem nos CRAS. Então, exatamente. Então, é um alcance que, às vezes, a gente vai cair nos insights, né? Onde é que a gente vai percebendo, é sistêmico mesmo. A gente, assim, né, certamente você também deve ser muito abordada, que a gente está na rua, no dia a dia, conversando, recebendo os desafios da cidade e muitas vezes também recebendo feedback positivo sobre o programa. Então, cada depoimento de senhoras de mais idade, dizer, olha, esse programa possibilitou a minha família me ver mais vezes. Exatamente. Né? Aí, de crianças, de jovens, dizer que, rapaz, agora eu posso... Tem vários cursos também que são oferecidos para qualificar e capacitar gratuitos e que muitas vezes o jovem não ia por causa que era caro se deslocar para fazer o curso, e hoje se permite. Então, ele impacta na educação, impacta na saúde, na social, na convivência, no lazer. Exatamente. E por isso que, como eu digo, assim, a gente está debruçando, se dedicando para melhorar cada vez mais, melhorar o atendimento, tá? Hoje, vamos dizer aqui de primeira mão, tá? Vamos dizer aqui de primeira mão e ao vivo. Nós vamos discutir a questão, por exemplo, porque como a gente tinha
a empresa que era contratada por quilômetro rodado e também tinha um atendimento que a lei previa, o atendimento também com o transporte complementar, que são as TOPICs. Ok? A lei prevê esse atendimento. Então, já estamos discutindo com o prefeito, porque nós estamos tendo dificuldade, nós estamos tendo muita reclamação dos usuários no atendimento com o transporte complementar com a TOPIC. Então, né? Nós vamos ter que dar uma solução, nós vamos, assim, então estamos avaliando para que a gente possa ampliar, porque com a empresa a gente tem todo o controle de fazer todo o gerenciamento da rota, do cronograma, né, do tempo de espera, se queimou parada, quantidade de usuários para ampliar, os ônibus, se você verificar, todo hoje com filmagem, que a gente já está estudando para fazer uma integração. Nós vamos conversar com o Coronel Castelo, também outra Secretaria de Segurança, porque tem a questão do acompanhamento dos vídeos, do monitoramento, para a gente trazer também mais segurança aos nossos usuários. Então, tudo isso possibilita. Então, nós vamos ter aí alguma discussão relativa ao transporte complementar. O programa Passe Livre é uma situação de que dá gratuidade. O transporte complementar, a diretriz, no sentido de que ele vai continuar rodando, mas não vai ser abraçado mais pelo programa Passe Livre. Então, muitas vezes o cidadão que não tem direito ao programa e está lá com a TOPIC e quer usar o transporte complementar porque recebe o Vale Transporte, pode usar tranquilamente. Mas para quem quer usar o Passe Livre, a gratuidade, nós estamos aumentando a abrangência, aumentando o conforto, aumentando essa integração da possibilidade. Então, vão ser aí, já colocando aí, não sei nem se na época lá com os nossos técnicos, né, a gente ainda está nessa fase de discussão. Nos informe bem direitinho, porque chega lá no vai chegar, nós vamos fazer essa discussão aí, a gente já está fazendo toda a análise, debruçando toda a análise para também, tem áreas que está sendo atendida por transporte complementar, que ainda não está sendo atendida pelo ônibus do contrato, né, da licitação da empresa, que a gente precisa abranger. E a gente está nessa fase exatamente com esses novos públicos. Os agentes de endemia e a agente de saúde também vão entrar, né, nesse novo público. Isso é importantíssimo. A gente falar. Eu vi quando o prefeito... Que eles têm muita mobilidade para visitar. Quem acompanha, como nós acompanhamos o prefeito, ele é muito bacana, porque ele chega e ele já entende. Exatamente. Né? É isso aí. Ok? Pois... Estamos chegando aqui já nos minutos finais do nosso programa. Foi muito bacana, Glauciane. Essa troca de ideias, foi muito bacana, essa troca de experiência e essa transparência com a população, que é a que mais recebe, né, que recebe todo esse programa. Então, fico feliz. E as suas considerações, como diz, as considerações finais aí de encerramento. Minhas considerações finais, acredito que é só reforçar a importância desse programa. Inclusive, eu falei até um pouco aqui sobre a questão de criança e adolescente, né? Eu não posso deixar de falar do Ser Unicef, que eu também represento, também articulo. Dentro do Ser Unicef, essa informação do Euro 6, essa tecnologia ambiental, isso aí é bom a gente já fazer. Porque a gente está buscando uma cidade boa, respirável para as crianças. A gente tem um negócio de dizer que criança é futuro, criança é presente para poder ser futuro, né? Então, dizer que nesse processo o Passe Livre vai também ajudar. Eu acho que essa história da criança é o futuro, a criança é o futuro, que já acho que... Eu acho que antes de eu nasci em 81, já existia a criança, que é o futuro. Na verdade, a criança é o passado, é o presente, é o futuro. Exatamente. Mas às vezes as pessoas pensam que é só o futuro e fica deixando... Não, a criança, como você diz, é o presente, né? A gente precisa política pública imediata, né? Porque se a gente vai trabalhando, tem um presente bom, o futuro também vai ser consequência disso. Então, dizer que o Passe Livre vai contribuir para que a gente tenha, no dia 1º de outubro, uma boa movimentação na eleição do Conselho Tutelar. Nós vamos ter 2 conselhos tutelares no nosso município, né? Contamos com essa ativação no dia 1º de outubro, que o Passe Livre possa movimentar esta cidade para que a gente tenha um número expressivo de votos e eleição, porque a gente vai ter 2 conselhos tutelares no nosso município. Então, e você não sabe o orgulho, você se lembra, a nossa então secretária, eu fico com orgulho do 2º conselho tutelar, que quando eu estava... A gente vem lutando por ele já há um tempão, né? No parlamento, exatamente, levantando a importância, porque a gente, com um conselho tutelar, pela densidade demográfica da nossa cidade, era muito pouco, e o 2º conselho tutelar, ela dá melhor atendimento às nossas crianças. Mas pode contar, assim,
com toda a iniciativa que for necessária para a relação dessa eleição do Conselho Tutelar, mandar aqui uma mensagem para quem nos está assistindo. Gente, o voto para o Conselheiro Tutelar, ele não é obrigatório, mas é uma obrigação de cidadania. Então, verifique quem são os candidatos, veja qual é o melhor candidato na sua preferência, veja as suas ideias, veja o seu trabalho, veja o seu passado, porque é um voto que não é obrigatório, mas é obrigatório pela cidadania e para a construção com nossas crianças. Então, fica esse nosso apelo, fica esse nosso pedido. Exatamente, é isso aí, secretário. Tá bom? Obrigada. Glauciane, muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado novamente, obrigado pela amizade, pela contribuição e sempre pelo aprendizado, que quando eu tenho uma dúvida, gente, eu quero deixar aqui, principalmente com essa questão da política social, a Glauciane sempre é a minha professora nesse sentido e a gente sempre vem trocando ideia. Mande meu abraço, meu agradecimento também ao nosso secretário Chico Barbeiro, dizer que a gente está junto aí para a construção e o que precisar desse humilde servo, nós estamos à disposição. Com certeza, a recíproca é verdadeira. Obrigado. Obrigada.